Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um Café Exponencial. Hoje um pouquinho mais tarde por razões técnicas aqui do nosso equipamento, mas nós estamos começando mais um momento de aprendizado, de crescimento, de desenvolvimento da sua mente, da sua fé, da sua vida também. Bom dia para você que já está conosco aqui e você que está chegando. Eu peço que você compartilhe aí essa live, como eu estou fazendo agora, chamando as pessoas para virem participar de alguns minutos, que certamente nós vamos ter minutos de grande aprendizado, minutos de grande crescimento, de crescimento exponencial a partir daquilo que é o principal para a nossa vida, que é o manual da vida, que é a palavra de Deus. E como sempre, nós já vamos começando. Vamos direto, certo? Você vai convidando as pessoas para participar. Nós tivemos, no sábado passado, a nossa primeira imersão Mente Exponencial, Exponential Mind. Não sei se alguém de vocês aí participou da nossa imersão. Foi um momento sensacional, um momento de muito crescimento. Eu confesso para vocês que eu aprendi muito ali, mesmo sendo o responsável pela organização. Para mim foi um momento também de muito aprendizado. Eu pude apresentar alguns elementos de crescimento ali para o pessoal. A doutora Fabiana Araújo, neurocientista, também trouxe um conteúdo sensacional, coisa assim. Foi maravilhoso. Olha aqui, ó, a Maria Regina estava lá com a gente, está dizendo, olha, foi incrível, não foi, Maria Regina? Então, você fique ligado aí que logo a gente vai ter a continuidade dessa mentoria exponencialmente, desse momento, mais um evento exponencialmente, porque Exponential Mind, desculpe, mente exponencial, porque realmente foi um momento assim sensacional, sabe? Então, gente, nós falamos sobre frequência hértica, sabe? Sobre hertz, qual que é a frequência da fé, entendeu? Falamos sobre cocriação, aprendendo com Jesus sobre cocriação. Olha que coisa louca para você trazer aqui para a sua vida nesse momento e aplicar na sua vida em 2024 para você criar uma realidade, partindo do pressuposto, da compreensão de que Jesus já conquistou todas as coisas para nós e que na cruz do Calvário repousa lá, né, a suficiência de todas as coisas, certo? E eu acho interessante porque à medida em que a gente caminha assim para aquilo que a gente tem que fazer, para o nosso destino profético, para aquilo que é importante, para aquilo que nós fomos chamados, você tem que aprender a suportar as críticas também, a avaliação social. Nós falamos sobre isso lá no Exponential Mind, certo? E aí a gente já tem os haters, né? Eu recebi um comentário no Facebook que eu achei muito interessante, né? Que a pessoa dizia assim, ela viu um vídeo meu lá do evento e ela dizia, você tem uma visão estranha, não dá para entender essa sua visão sobre Jesus. Para você, Jesus é um produto, Jesus é uma mercadoria, alguma coisa de mercado, não consigo entender isso. Eu falei, olha, uma coisa Jesus não é, uma religião. Você está falando isso porque provavelmente você está partindo de uma visão religiosa de Jesus. E para mim, Jesus não é um produto. Para mim, Jesus é vida. E se Jesus é vida, você pode levar ele para todos os aspectos da sua vida. Você tem que levar Jesus para todos os aspectos da sua vida. Se Jesus é vida, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, amigo. É isso. E se Jesus é vida, eu não posso excluir ele de nenhum aspecto da minha vida. Então, eu trago ele para a minha família, eu posso, portanto, falar sobre Jesus, falando sobre família, eu posso falar sobre Jesus falando sobre empreendedorismo? Posso ou não? Porque empreendedorismo faz parte da vida, sim ou não? Então, se Jesus é o caminho, a verdade é a vida, ele é o caminho nos seus empreendimentos, ele é o caminho nas suas empresas, no seu trabalho, ele é o caminho nas suas finanças também, ele também ensina sobre finanças, a Bíblia fala sobre dinheiro. Agora, se Jesus, para alguém, é uma religião, aí talvez ele seja apenas um pingente, né, que se pendura em algum local, né, no bolso, do lado de uma chave do carro, para levar na igreja domingo, né, ir lá participar de uma reunião de 1 hora e meia, 2 horas, não sei, e depois volta para casa, ele continua guardadinho lá no armário onde ele tem que ficar. Então Jesus é vida, né, faz parte do crescimento. Nós falamos na imersão, se você quer crescer, se você vai caminhar em direção ao seu destino profético, você tem que estar preparado para as críticas, você tem que suportar e você tem que vencer algo chamado, né, de perfeccionismo, tem que vencer a aprovação social.
certo? Isso aqui é um teste, né? A pessoa, se eu fosse me preocupar com isso agora, com a crítica que estão dizendo, né? Como é que pode você pensar desse jeito e eu tivesse que ficar dando explicação para todo mundo, se eu tivesse que ficar recuando porque mentalmente eu não suporto a aprovação social, assim você não caminha em direção ao seu destino profético. Mas enfim, a imersão Exponential Mind foi um sucesso. Graças a Deus deu tudo certo. Você fique ligado aí na próxima, porque olha, foi muito bom. Eu tenho certeza absoluta que quem participou vai crescer muito, vai ter resultados práticos, resultados objetivos na sua vida. E a gente já tem, inclusive, algumas gravações que a gente vai começar a colocar aqui aqui no meu Instagram. Você fique ligado às pessoas que participaram da imersão, quais foram os resultados na vida dela, certo? E fique ligado porque vai ter mais Exponential Mind. Fique ligado aqui no Instagram, fique ligado no Café Exponencial, fique ligado lá no YouTube também, porque o Café Exponencial vai para lá, porque vai ter muita coisa boa. E agora a gente vai repaginar tudo, né? E vai começar com conteúdo diferente para vocês. Mas vamos lá, já começamos um pouco atrasado, então vamos ser bastante práticos. Quero compartilhar 2 palavras com vocês aqui. Vai ser bem rapidinho hoje, para você aplicar na sua terça-feira. Breve Marília, olha o Rogério falando aqui lá de Marília, o Rogério Cadador, né? Rogério, vamos fazer um evento gigante aí. Foi um exemplo aqui, foi um MVP que nós fizemos aqui em Maringá, da Exponential Mind, e já fica aqui, ó, lançado publicamente o desafio do Exponential Mind lá em Marília, porque foi sensacional. Pode chamar gente de tudo quanto é tipo, gente grande, gente pequena, não interessa. Agora a gente sabe fazer e a gente vai, entendeu? Visão progressiva de futuro, amigo. Você que está aqui no nosso Café Exponencial, visão progressiva de futuro. Vença o perfeccionismo. Não espere a condição ideal chegar para você fazer alguma coisa, porque a condição ideal nunca vai existir. Lá no Exponential Mind a gente falava sobre isso. Uma pessoa me perguntou assim: ô Calazans, mas quando é que a gente sabe que o momento ideal chegou? Quando chegar lá, quando a gente alcançar alguma coisa, esse é o momento ideal? Eu falei: escuta, você não vai saber quando o momento ideal chegou. Você sabe por quê? Porque primeiro que o momento ideal já chegou. O ideal se chama hoje, se chama agora. O momento ideal se chama Rogério Calazans, o momento ideal se chama Maria Regina, se chama doutora Anides, que está aqui com a gente também, grande prazer, uma médica, né, de nacionalidade originária cubana, que veio aqui atender a população mais carente do Brasil, presidente da Associação Doctors Reserve, que representa os médicos cubanos no Brasil, uma grande batalhadora aí em defesa do povo brasileiro mesmo, do povo que mais precisa, e da categoria dela também, né? Então, um grande prazer ter a doutora Anides aqui com a gente também. Mas, enfim, estava dizendo para vocês, o momento ideal não existe, porque se você, por exemplo, estabelece objetivos nas suas finanças, não é só isso, só um exemplo eu estou te dando. Você estabelece o objetivo de alcançar um determinado resultado, quero alcançar R$1 milhão, quero alcançar 10 milhões de reais, aí cada um vai de acordo com a sua realidade, quero alcançar 100 mil reais, quero alcançar 10 mil reais. Quando você alcança esse resultado, você também vai ter desafios e problemas equivalentes a ele, certo? Então qual é o momento ideal? Enquanto você tem R$1 na conta, você tem problemas equivalentes a R$1. Quando você tiver 1 milhão, você vai ter problemas equivalentes a 1 milhão. Não existe essa questão de momento ideal. O que existe é visão progressiva de futuro. A visão progressiva do futuro, ela quebra o perfeccionismo. E nós aprendemos isso na Bíblia, porque nunca teve caminho fácil para o povo de Deus. Entendeu? O que é visão progressiva do futuro? Eu ando uma quadra, e quando eu caminho uma quadra, me abre uma visão nova dos próximos passos que eu vou dar. Então, se eu tenho um objetivo claro, traçado, se eu sei o que eu quero, o que eu busco, aquilo que eu quero, eu começo agora, identificando os recursos que já estão à minha disposição. Ah, mas os recursos não são suficientes. Para o todo, não, porque esse momento talvez não exista, mas ele é suficiente para que você dê algum passo nesse momento. Ainda que o passo seja se conectar com alguém, ler um livro, assistir um vídeo no YouTube para aprender a fazer alguma coisa, ainda que seja isso, entendeu? Mas já é um começo, ainda que seja, sabe, para você simplesmente tomar a decisão, adequar a sua vida, preparar a ecologia para que você faça aquilo. Quando você faz isso, aí vai abrir a visão dos próximos passos que você vai ter. Isso se chama visão progressiva de futuro, certo? Que é absolutamente contrária ao perfeccionismo. Nós somos tomados por uma mente perfeccionista, e a mente perfeccionista é uma mente antiprodutiva. É muito comum o perfeccionismo na geração X. Falei muito sobre isso no Exponential Mind. Por quê? Porque ela fica esperando esse momento ideal. Porque é uma geração perfeccionista, a geração da qual eu faço parte, a geração que trabalha muito e tal.
sabe, que faz as coisas acontecerem, mas ela é uma geração que aprendeu a se cobrar muito. Então, às vezes você, por exemplo, já tem um conteúdo, você já poderia estar na rede social falando alguma coisa, você já poderia estar vendendo algum produto, você já poderia fazer algo a mais, além do trabalho que você tem. Para você prosperar, você quer prosperar financeiramente, você tem que produzir, certo? Você não tem que... Essa história de falar que você ganha dinheiro. Ninguém ganha dinheiro. Muita pessoa que ganha dinheiro é quem, de repente, jogou na loteria, ou quem está lá no semáforo pedindo. Né? Esse aí ganha. Ah, me dá R$1, me dá 2. Aí a pessoa vai lá e dá. Né? Aliás, dar esmola é uma ordenança bíblica, certo? Eu costumo deixar dinheiro para dar, tudo bem. Né? Esse ganha. Agora, fora disso, você produz o seu dinheiro. Entendeu? Ele é produzido por você. É a semeadura. Você semeia algo para você colher. Então você produz. E você vai ter que semear equivalente. Se eu quero produzir 1 milhão, eu vou ter que vender produtos, vou ter que fazer um trabalho equivalente àquilo. Se eu quero ganhar R$10, eu faço equivalente àquilo. Ele é produzido, certo? Você produz o seu dinheiro. Então, se você tem uma meta na sua vida financeira, você vai começar uma escala. Você faz aquilo que te é possível hoje e aí vai te abrir a visão progressiva do futuro. Aí amanhã você faz aquilo que te é possível amanhã e te abre a visão progressiva do futuro. Não espera o momento ideal. Não espera ter todos os recursos. Faça com os recursos que estão disponíveis nesse momento. Isso ainda é válido para 2023, porque você ainda pode semear em 2023 coisas diferentes para você alcançar resultados maiores em 2024. Então, se você trabalha 8 horas por dia, o que você pode fazer? Você pode botar um bolo para vender, depois à noite juntar sua família, juntar pessoas, fazer coisas diferentes, certo? Criar um produto diferente para você criar uma fonte diferente de renda e assim você começar um empreendimento novo. É a história do Cacau Show, entendeu? Que é uma história sensacional, certo? Que a mulher começou a fazer, começou a dar certo, começou pequenininho, acreditando naquilo que dava para fazer, vendendo para vizinho, vendendo para as pessoas que estão próximas, o marido trabalhando naquilo que ele fazia, na profissão dele, não parou, até que viu que aquele empreendimento que a mulher criou começou a crescer, o marido parou e virou o que é a Cacau Show hoje. Sabe? Ela não nasceu assim, ela não ganhou na loteria, ela não conseguiu um financiamento de 10 milhões ou de 1 bilhão ou de 100 milhões de reais para criar uma empresa gigantesca que alcança o Brasil todo, que alcança fora do Brasil, certo? Ela teve a visão, ela teve uma visão, talvez falou, olha, eu vou ser em algum momento essa empresa. Só que ela começou vendendo para a vizinha que estava do lado. Então você nunca vai criar o seu empreendimento gigantesco se você não vender primeiro para o seu vizinho que está do lado. Entendeu? Isso se chama visão progressiva de futuro. Isso é quebrar o perfeccionismo, isso é vencer essa armadilha gigantesca anticrescimento que é chamada de perfeccionismo. É assim que funciona. Foi exatamente isso que Deus disse para Abraão. Abraão, sai da casa dos seus pais, sai da casa da sua parentela, depois eu te mostro para onde você vai, Abraão. Entendeu? Primeiro saia, primeiro dá o passo. Até porque existia uma razão para isso também. Não é simplesmente um fator surpresa, porque Deus gosta de trabalhar com fator surpresa. Não é isso, entendeu? Mas é outro, sabe? Abraão, sai, porque eu quero que você tome decisão. Eu quero que você esteja convicto do propósito que você vai cumprir. Eu quero que você tenha disposição para isso. Porque se você sai somente mediante a minha fala, dizendo o que vai acontecer, para onde você vai, se você tem que passar por esse processo de convencimento, é porque você não está decidido a fazer. Ou seja, na primeira oportunidade, na primeira dificuldade que surgir no seu caminho, você vai voltar para a casa dos seus pais, você vai se encostar, você vai voltar para a zona de conforto. Entenderam isso? Então a visão progressiva de futuro, além de quebrar o perfeccionismo, nos ensinando que nós temos total capacidade para identificar todos os recursos que já estão disponíveis para nós nesse momento e existem esses recursos, ela também nos leva a iniciar o primeiro degrau do padrão de resiliência mental. Ou seja, eu estou decidido, então eu vou continuar, porque a grande diferença que existe entre as pessoas que alcançaram o sucesso e as pessoas que não alcançaram o sucesso, uma das grandes diferenças é que as pessoas que alcançaram o sucesso na vida empreendedora, que cresceram, elas erraram muito mais do que as pessoas que não alcançaram. Elas perderam muito mais do que as pessoas que não alcançaram o sucesso. As pessoas que são estagnadas, as pessoas que não crescem, erraram pouco, elas perderam pouco, certo? E as que cresceram erraram mais e perderam mais. Entretanto, consequentemente, também caminharam mais e também ganharam mais. Certo? Por quê? Porque as pessoas que não crescem, elas erram e param. Elas ficam paradas, elas não continuam.
elas não têm uma decisão firme de manter a constância no caminho que elas estão, porque elas não compreendem a visão progressiva de futuro, porque elas entendem o seguinte: eu quero crescer, então eu vou começar um empreendimento novo hoje, vou começar a vender suco de limão. Mas eu só tenho um limão, então não deu. Não, vou começar amanhã. E ela espera que amanhã vai cair uma chuva de limão na casa dela, né? E aí ela está com o empreendimento feito. Não é assim, amigo. Começa com um limão só, vai vender o suco de limão na esquina, junta dinheiro. Eu conheço um empresário no Mato Grosso do Sul também que tem uma história sensacional, quebrou várias vezes, tinha pizzaria, quebrou, e ele conta a história dele, que quando ele quebrou, perdeu tudo, ele foi trabalhar de boia fria. Aí com boia fria ele trabalhava o dia todo, e recebia aquele valor da diária lá, e aí eles tinham que pagar alguma coisa de alimentação, não sei o que, tal. Aí ele criou um sisteminha aqui, né, para ele gastar menos com alimentação. E aí o dinheiro que ele recebia da diária, ele começou a comprar CD e DVD para vender, naquela época que se vendia. Então ele pegava o dinheiro da diária, comprava CD, comprava DVD, aí ele vendia. Então aquele valor da diária, ele multiplicava vendendo CDs e DVDs. Aí ele conseguiu juntar um dinheiro. Com o dinheiro que ele juntou, ele alugou um espaço e abriu um mercado pequeno, certo? Resultado da conversa. Com essa coisa toda dele fazendo uma coisa, fazendo outra, fazendo uma coisa, logo ele comprou o local do espaço onde ele abriu o mercado, da pessoa que locava para ele, comprou, hoje ele é dono daquela quadra inteira e dono de uma rede de supermercados lá no Mato Grosso do Sul. E ele conta que quando as pessoas iam no mercadinho dele, não tinha nada. Aí alguém falava assim: escuta, eu preciso de mamadeira, porque meu filho está chorando. Ele não tinha mamadeira, mas ele nunca recusava. Ele falava assim: espera um pouquinho que eu vou arrumar, certo? Aí ele saía, arrumava, conseguia, ele comprava em outro local, ele vinha e revendia para essa pessoa, ainda que somente para pagar o custo, porque ele queria fidelizar o cliente. Ou seja, qual que é a lição que eu quero passar para vocês com a história real desse empresário que eu conheço ele, lá no Mato Grosso do Sul? Visão progressiva de futuro, é não esperar o momento ideal, entenderam? É trabalhar com o recurso que eu tenho agora, é não esperar ter uma certeza absoluta de que tudo vai dar certo, porque, amigo, nem tudo vai dar certo. Você tem que ter um padrão de resiliência que te permita suportar a perda, suportar a crítica e ainda assim continuar, porque essa é a diferença entre os que vencem e os que não vencem, certo? Mas deixa eu compartilhar com vocês uma palavra aqui para a gente começar a encerrar um pouco aqui o nosso café exponencial. A palavra que está lá no livro de Colossenses, no capítulo 2, no versículo 6, diz assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Olha que detalhe. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Olha que sensacional essa palavra. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Em algumas Bíblias, quando vai tratar sobre esse capítulo de Colossenses, ela tem um título dizendo assim, vencendo a legalidade, né? Vencendo o legalismo. Olha que coisa louca. Primeiro, eu quero chamar a atenção de vocês. Assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram enraizados, transbordando em gratidão. A primeira chave dessa palavra está aqui. Estejam enraizados em Cristo, transbordando em gratidão. Transbordar em gratidão não é algo que se faz exclusivamente quando as coisas estão dando certo. Muito pelo contrário. Amigo, a palavra diz que em Jesus Cristo de Nazaré, todas as coisas encontram fundamento. Ele é o fundamento de todas as coisas. Ele é o autor e o consumador de todas as coisas. Nele tudo se alicerça. Tudo subsiste. As coisas, quando estão alicerçadas em Jesus, é ali que elas encontram o fundamento da sua própria existência, porque ele é chamado de a
pedra angular. A pedra angular é aquela que você coloca no ângulo certo, no local certo, e que sustenta uma construção toda, que por outro lado, quando ela não está lá, ela rui, ela cai. Entendeu? Então, se você recebeu a Jesus, agora você tem que andar nele, enraizados nele, pela fé. E a fé é a convicção, é a certeza absoluta, é o título de propriedade daquilo que eu não vejo, mas eu sei que já é meu. Isso é o que fundamenta para que você vença o perfeccionismo e você caminhe com a visão progressiva de futuro, sempre e em todo momento transbordando em gratidão. Entenderam? Porque se você começa o seu empreendimento, se você começa a caminhada, a jornada em relação à construção do seu objetivo, você vai começar mesmo que você não tenha todas as condições ideais. Você vai dar o passo que está de acordo com a sua condição nesse momento, usando os recursos que estão de acordo com a sua situação nesse momento. Só que a sua condição mental, quando você estiver diante desse recurso, ela tem que ser de gratidão. Porque a gratidão faz com que a provisão para a sua jornada ela venha de onde você não espera. Eu já falei isso aqui outras vezes, certo? No milagre da multiplicação, quando as pessoas chegam para Jesus e falam, olha, vamos despedir essa multidão porque o caminho o local que nós estamos é uma região desértica e não tem nada para esse povo comer. Jesus faz a pergunta chave para eles e diz assim, mas o que é que vocês têm? O que vocês têm? Certo? É a pergunta que eu faço para você na manhã, no encerramento desse café exponencial. O que você tem? E aí a Bíblia diz que um menino trouxe 5 pães e 2 peixes. E Jesus pegou aquela comida e ao invés de levantar para o céu e falar, Senhor, eu não tenho o suficiente, ele deu graças, ele agiu com gratidão. Então, quando você olha para o que você tem, você ativa dentro de você a gratidão, a provisão vem de onde você não espera. Porque naquele momento só se contavam homens, havia 5.000 homens naquele local, e quem trouxe foi um menino, alguém que não era esperado, alguém que não estava sendo contado, alguém que ninguém podia imaginar que uma criança fosse levar aquela provisão. Então caminha com o que você tem, olha para o que você tem, abandona o estado mental da escassez. É isso, quando nós estamos no estado mental da escassez, nós estamos pensando o seguinte, se eu tivesse, eu faria. Ah, se eu tivesse alguma coisa, eu faria. Entretanto, aquilo que você focaliza cresce na sua vida. Se você tiver com a sua mente focalizada naquilo que você não tem, é exatamente o não ter que vai crescer na sua vida. Qual é o resultado de uma multiplicação vezes zero? Certo? Se você está focalizando, se eu tivesse algo, ou seja, não tenho, é zero, vezes o que eu gostaria de fazer, que é ter 1 milhão, aí eu faria. Então eu tenho 1 milhão vezes zero, qual é o resultado dessa multiplicação? Aquilo que você focaliza cresce. Jesus estava mostrando para eles, saiam do estado mental da escassez e venha para o estado mental da abundância. O estado mental da abundância é o estado mental no qual você olha para os recursos que já estão à sua disposição. E se você tem uma mente enraizada em Jesus pela fé, sabendo que a fé, ela é o título de propriedade daquilo que você não vê, mas já é seu, porque você tem a plena convicção de que o Senhor, o seu Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo de Nazaré, conquistou para você isso na cruz, que não há mérito em você, mas no sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz, há o mérito para que você possa acessar tudo isso que foi conquistado. Você tem gratidão e continua caminhando, que sabe que é do pouquinho, e é com a sua fidelidade nesse pouquinho que você vai alcançar números transbordantes e bem maiores. Entenderam? Da mesma forma como nós recebemos Jesus, nós seguimos caminhando nele, enraizados nele, pela fé. Olha que coisa, E transbordando o tempo todo em gratidão. Não tem algo mais forte para atrasar a sua jornada profética em direção aos seus objetivos do que a reclamação, do que a murmuração, do que a ausência de gratidão. Cada reclamação, cada murmuração, sempre que tem ausência de gratidão, vai representar atraso na sua vida. Isso também é muito certo na Bíblia. Aquele povo, quando saiu do Egito, quando estava a caminho de Israel, poderia ter feito uma caminhada de 40 dias. Mas como eles murmuraram, eles passaram 40 anos. Reclamação, murmuração, isso gera um campo, isso gera uma atmosfera, um local de escassez, de perda, de prejuízo. Isso fecha a sua visão, isso te impede de tomar decisões assertivas que te coloquem na direção da conquista, certo? Portanto, assim como vocês receberam a Cristo, Jesus o Senhor, continuem a viver nele.
como é que se continua a viver nele? Olha que palavra sensacional. Enraizados e edificados nele. Enraizado, amigo. É profundo, é lá dentro. Aquela conversa do rapaz que colocou lá no Facebook para mim, Jesus é uma mercadoria. Jesus é vida, Jesus é tudo. Então Jesus está na finança, Jesus está no trabalho, Jesus está em tudo que você vai fazer hoje, nessa terça-feira. É enraizado, ele é a raiz. Sabe, você está lá dentro, não tenha medo desse tipo de crítica, não tenha medo de quem vai te chamar de trouxa, de tolo. Tolice é viver fora disso, tolice é confiar exclusivamente em você, tolice é confiar no próprio entendimento, tolice é não desfrutar daquilo que o Senhor, daquilo que Jesus conquistou para você na cruz do Calvário por honra, para honrar o sacrifício dele por você, você tem que desfrutar aquilo que ele fez por você. Entendeu? Isso é honrar a disposição que ele teve de se entregar na cruz do Calvário e morrer por você. Enraizados, edificados nele, firmados de que forma? Na fé. Se é firmados na fé, não é firmados no que você vê. Esse é o detalhe. Se é firmados na fé, não é firmados no que você vê, porque quem vive por fé não vive pelo que vê. Eu vejo escassez, eu vejo falta de dinheiro, eu vejo dificuldade, eu vejo quebradeira. Na visão. Na fé eu vejo todos que creem em Jesus têm a vida e têm a abundância. Eu vejo cura, eu vejo vida próspera, eu vejo família restaurada, eu vejo finanças prósperas, eu vejo conquista. É isso. Na fé eu vejo isso. Certo? Na vista eu via o médico falando, Rogério Calazans, você tem doença de Chagas. Na fé eu via, eu estou curado. Na vista eu lia os livros de biologia dizendo não existe cura para Chagas. Na fé eu via, você está curado? Porque Jesus levou sobre si todas as enfermidades. Entenderam? Até o momento em que a fé ela trouxe a existência para que a vista visse. Primeiro você é na sua mente, isso é fé. Depois as coisas se materializam, né? Ou seja, até o momento em que eu pude pegar o resultado médico e comprovar que não tinha mais, porque estava curado, porque a fé trouxe a existência, trouxe a materialização daquilo que já era real, concreto na minha mente. Entenderam? É assim que funciona. Primeiro já é real, já é concreto, é algo que não se balança, né, pela circunstância, porque a fé ela faz com que a sua identidade, ela não se confunda com a circunstância. E outra, a circunstância sempre vai ser desafiadora para quem tem fé. Sabe? Quando você decidir viver dessa forma, ou seja, enraizado nele, alicerçados nele pela fé, a circunstância vai se tornar mais difícil, porque vai vir mais desafio para você, exatamente para que seja comprovado que esse estado mental seu, firmado, alicerçado em Jesus, nele, enraizado nele, é verdadeiro. E aí quando você suporta, quando você tem resiliência mental, quando você tem foco, quando você tem certeza absoluta, aquele estado mental seu de fé vai fazer com que essa realidade seja materializada. Nós aprendemos isso no Exponential Mind, com a doutora Fabiana Araújo. Esse é o processo de cocriação, entenderam? Esse é o processo de cocriação. Uma cocriação por quê? Porque Jesus já conquistou isso para você. É a fé trazendo a existência, entenderam? É isso, escuta, me compartilha essa live, fala para as pessoas ouvirem isso aqui. Você está doente, creia nisso, sabe? Começa a criar a condição para a sua cura, pouco importa se é curável, se é incurável. Sabe, qual que é o seu objetivo para a sua vida em 2024? Começa a criar a condição para isso nesse momento. A sua fé enraizada em Jesus, transbordando em gratidão, ela vai vencer toda a dureza da dificuldade da circunstância. Quando o apóstolo Paulo fala, olha, não vos amoldeis, ele está dizendo o seguinte, a circunstância, a realidade, ela vai impor para você dificuldade, ela vai trazer para você visões que te assustam, ela vai trazer para você uma realidade que é completamente diferente, que é completamente contrária daquilo que você tem que pensar, mas mantenha a sua mente firmada, renovai o seu entendimento todos os dias, para que a sua mente continue enraizada nele, transbordando em gratidão, certo? Vivendo pela fé, ou seja, não vivendo, não tomando decisões por aquilo que você vê, mas por aquilo que você crê, por aquilo que você acredita, por aquilo que já entrou de forma profunda na sua identidade. Esse é o processo de cocriação que traz a materialização de qualquer realidade para a sua vida. Qualquer uma. Qualquer uma. Porque Jesus disse que se você tiver essa fé, ou seja, essa mente enraizada nele, vivendo, transbordando em gratidão,
e for só do tamanho de um grãozinho de mostarda, você pode dar ordem para uma montanha pular na água que ela pulará. E mais, ele disse que também, se assim você viver, você faria as obras que ele fez e ainda as faria maiores. Qualquer realidade pode ser criada desse modo, certo? Eu passei anos fazendo tratamento no meu coração, cuidando de uma doença incurável, e eu tenho a comprovação médica, exame feito de que não tem mais essa doença. Daí, vai ficar agora de besta aí, sabe, questionando, falando que isso não existe? Fica de trouxa. Quer viver pela vista, quer viver exclusivamente pelo próprio braço? Pode viver. Agora, se você acompanha aqui o Café Exponencial, compartilha isso, porque isso vai mudar a vida. Muda a sua realidade agora. Estou desafiando você a mudar nesse momento a sua realidade. Certo? Começa a fazer exercício aí para que a sua boca pare de ficar repetindo, sendo o Galvão Bueno da realidade. Sempre falo isso. Sabe? Fica só repetindo as coisas. Não tem isso, não está acontecendo, não está acontecendo. Fica narrando as coisas. Começa a declarar aquilo que você é na sua identidade. Certo? Assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como vocês foram ensinados aqui no Café Exponencial, transbordando em gratidão. E aí, olha que palavra sensacional. Está fazendo diferença na sua vida? Escreve aí, comenta. Está fazendo. Escreve aí se essa palavra está mexendo com você, está falando com você. E encerrando, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Ou seja, deixa de ser besta, para de dar ouvido para as coisas. Olha a crítica social aqui, olha a crítica que eu recebi aqui do Exponential Mind, entendeu? Estão tratando Jesus como se fosse uma mercadoria, não sei o quê. Isso é religião, religiosidade. Isso é pensamento pequeno, certo? Não deixa ninguém agora te desfiar do seu destino profético por conta de criticazinha. Não deixa ninguém ficar te querendo te levar para trás, às vezes até por amor, por saudade de você mesmo, porque quando você passa a viver a sua verdadeira identidade, a sua nova identidade, essa identidade de quem cria essas realidades, a identidade da fé, você fica diferente do que você era antes. E quando você fica diferente de quem você era antes, você acaba desagradando as pessoas que conviviam com você. Isso é inevitável. Porque as pessoas que conviviam com você a vida toda conheceram aquela pessoa lá. Conheceram aquela e elas querem aquela pessoa. Às vezes aquela pessoa que as acompanhava em qualquer lugar, que falava qualquer besteira, que abria a boca para falar qualquer coisa, certo? E de repente essa pessoa parou de existir. Gerou saudade, gerou vácuo, né? Ficou chato, né? Ali. E aí o que elas vão querer fazer? Escuta, você ficou uma pessoa boba, você nos abandonou, você agora e não sei o que e tal, entendeu? Nós queremos aquele de volta, era mais legal, aquela sua versão que ia para qualquer lugar, que entrava em qualquer lugar, que comia qualquer coisa, que bebia qualquer coisa, que falava qualquer coisa, que estava em qualquer coisa, entendeu? Era mais legal para a gente, mas não é mais legal para você mesmo. Então não caia em crítica social, não caia em conversa religiosa, sabe? Tenha cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam em tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. O que eu estou lendo? Estou inventando. Que história é essa que o Rogério Calazans está inventando? Estou inventando Colossenses 2, versículo 8. Está vendo como a religiosidade muitas vezes não nos deixa conhecer a palavra, certo? Não nos deixa conhecer a palavra. É a palavra que está dizendo, isso aqui não é posição minha, entendeu? É a palavra que está dizendo. Não, que tomem cuidado para que ninguém os escravize. Há filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Isso é liberdade, amigo. É claro que não é libertinagem. E quando você está em Cristo, você vive princípios. Você não vai fazer qualquer coisa, mas você não faz qualquer coisa não por obrigação, mas é porque a liberdade é você saber dizer não. É você não se fundamentar em qualquer coisa simplesmente para uma aprovação social, certo? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que o Senhor te prospere, que haja prosperidade superabundante na sua vida nessa terça-feira, em toda a sua semana. Que você vença a crítica social, que você possa viver realidades extraordinárias, porque a sua mente, a sua identidade está e estará enraizada em Cristo Jesus, firmada na fé e sempre e em qualquer circunstância transbordando em gratidão. Repita comigo: Senhor Jesus, eu te declaro e te recebo como único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, me lava com teu sangue
escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Faça isso, viva o extraordinário e o exponencial. E o exponencial se chama Jesus Cristo de Nazaré. Qual é a sua opinião sobre o nosso café exponencial? Escreve aqui, certo? Tem feito a diferença na sua vida? Compartilhe, peça para as pessoas assistirem. Vai lá para o YouTube também, assista lá. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.